Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Fê, do time BJ, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre modelos de negócios. Quando a gente fala sobre modelos de negócios, a gente pode ter diferentes modelos que funcionam como franquias, modelos de assinatura, venda direta, então a gente tem diferentes formas como essas empresas elas podem funcionar. E aí a gente tem uma das definições que é o modelo de negócio, ele é a forma como a empresa ela consegue criar, entregar e capturar valor para aquele cliente. E aí existem negócios e eles têm uma razão para isso, que pode ser desde suprir a necessidade que o mercado está tendo, resolver ou agregar valor para alguém, ou então ele conseguir ajudar algo ou alguém num problema que está tendo. Então acho que o maior insight que a gente tira disso é os negócios eles existem por alguma razão externa a ele. Então, que problema que ele está resolvendo, o que ele está trazendo de melhor para aquele cliente ou para aquela pessoa que está tendo uma necessidade. O que mais se utiliza hoje, então uma das ferramentas que a gente consegue utilizar para conseguir ter um panorama geral, né, de como que funciona o meu negócio, e aí negócio a gente pode entender, né, empresa júnior, então como que a minha J ela funciona de uma forma geral, se relacionando tanto com o que está interno quanto com o que está externo, é esse Business Model Canvas, né? Então é um framezinho bem visual que a gente consegue pegar os principais pontos de funcionamento da EJ e consegue relacionar como que um impacta no outro. E aí, quando a gente vai pegando cada partezinha deles, a gente vai destrinchar e levantar alguns pontos dentro desse Canvas para que a gente consiga olhar mais especificamente e para também que a gente consiga aplicar depois e consiga ter uma maior clareza de como que está funcionando a EJ hoje. E aí, a gente geralmente começa olhando qual que é o segmento de mercado que a gente vai estar trabalhando com. Então, toda atividade profissional, ela tem um público definido para o qual eu vou estar atuando com relação a ele, né? Então, a EJ precisa definir, identificar e conhecer profundamente qual que é o segmento que eu vou estar trabalhando. Então, seja fazendo uma pesquisa de mercado, seja conversando mesmo com os clientes. Então, a gente conseguir entender mais a fundo com quem que eu estou falando e para ver qual que é o problema que essa pessoa tem. E aí a gente vai ter um conteúdo mais pra frente também sobre isso, mais a fundo, para que a gente consiga ter essa percepção, porque ela vai embasar muitos outros pontos de como que a gente vai conseguir trabalhar. E aí ela principalmente vai impactar em qual que é essa proposta de valor que a gente vai estar oferecendo para essa pessoa. Então, se a gente consegue entender muito bem o problema que ela está tendo, a gente vai conseguir entender qual que é o valor que eu consigo gerar para ela. Então, essa proposta é muito focada na necessidade que o cliente está tendo. Então, mostrar qual que é o interesse que ele está tendo, né? Então, qual que é a necessidade que o cliente da EJ que a EJ é capaz de solucionar, quais as vantagens a EJ é capaz de entregar para esse consumidor. Então, aqui a gente entra muito com essa definição de, se eu fosse falar qual que é o valor, né? Por que o cliente deve fazer um projeto comigo, qual que é o valor que eu consigo mostrar para ele. E aí lembrar também que hoje, muito mais do que só, né, o que a gente consegue entregar, a gente também tem um ponto muito importante que é relacionado à experiência. Então a gente conseguir pensar nisso de uma forma geral. Eu vou estar resolvendo um problema dele, mas também eu vou estar tendo atenção à experiência que ele está tendo, que hoje são dois pontos muito fundamentais para a gente conseguir mostrar para esse cliente por que ele deve fazer um projeto com a gente. E aí dentro disso a gente tem vários exemplos de empresas que têm isso mais definido, a forma como as empresas tentam enxergar com a proposta de valor que elas têm. E aí um dos exemplos é o Trello, que eu acho que quase todo mundo deve conhecer. Ele é uma plataforma, tipo um Kanban, que a gente utiliza muito, por exemplo, para gerenciamento de tarefas, de projetos e várias outras coisas. E aí eles têm aqui uma definiçãozinha, né? O Trello ele permite que você trabalhe de maneira mais colaborativa e faça mais. Esse é o principal chamado que eles têm. Os quadros, listas e cartões do Trello permitem que você organize e priorize seus projetos de maneira divertida, flexível e gratificante. E aí eles têm uns bulletzinhos que eles também colocam, né? Trabalhe com qualquer equipe, informações resumidas, veja como funciona, Trello do seu jeito. Então aqui é a forma como eles tentam resumir qual que é a proposta de valor que eles têm para os clientes dele. Então quem lê isso, mais ou menos sabe o que o Trello consegue entregar para você. E aí a gente passa para uma outra parte. Então depois a gente entendeu o segmento, a proposta de valor, a gente vai olhar para, beleza, se eu já sei meu segmento e eu já tenho essa proposta, o que eu preciso fazer para que eu consiga fazer com que isso seja executado, que isso aconteça. E aí a gente vai para as atividades chaves.
Então aqui são as atividades fundamentais para que a gente consiga entregar aquela proposta de valor. Então as atividades fundamentais, por exemplo, executar projetos, ter uma equipe. Então quais são os pontos fundamentais que a gente precisa ter dentro do DJ acontecendo para que aquilo aconteça, para que a gente consiga entregar aquela proposta de valor. Depois a gente passa para recursos chaves também, então o que eu também preciso para conseguir fazer com que isso se desenrole no dia a dia da EJ. E geralmente a gente pensa em alguns pontos que quais são os recursos físicos que eu preciso. Então eu preciso de uma sede, eu preciso de um laboratório, eu preciso de um escritório. Então o que são de recursos físicos mesmo que eu preciso? De uma sala, de mesa, de cadeira, de uma máquina diferente, por exemplo. Recursos intelectuais, então o que a gente precisa de conhecimento para conseguir fazer o que a gente está se propondo a fazer. Então o que as pessoas precisam aprender para que a gente consiga executar melhores projetos. Recursos humanos, então quantas pessoas mesmo eu preciso. Então eu tenho um time muito pequeno, talvez eu não consiga entregar aquela proposta de valor, ou eu tenho um time muito grande também, talvez não esteja tão adequado para a proposta de valor que eu estou querendo entregar. Então qual que é o recurso humano que eu preciso com relação a isso. E recursos financeiros, então se eu preciso fazer algum investimento inicial, se eu preciso ter um recurso financeiro para conseguir manter essa equipe funcionando. Então são alguns pontos chaves que a gente entra com relação a recursos e que vale a pena ir destrinchando e vendo o que eu preciso de recurso para que a minha EJ funcione hoje. E aqui também dá pra gente tirar alguns insights também, principalmente quando a gente vai, por exemplo, pensar em planejamento financeiro, estratégia de investimento da EJ. Então, também estar ligado com o que foi levantado de recursos chaves. Então, isso aqui estando mais claro, a gente consegue também trazer como estratégia em outros pontos ou no dia a dia, quando for executar outras coisas dentro da EJ. Depois, a gente passa para parcerias chaves. E aí, também, o foco aqui deve ser, as parcerias mais importantes que a gente precisa fazer para que a empresa, a EJ, no caso, continue, consiga continuar ou consiga fazer o que ela tem de proposta ali de valor, que ela seja executada da melhor forma possível. E aqui, alguns exemplos, por exemplo, parcerias que são relacionadas a compra de materiais, ou então, a gente precisa fazer uma visita em algum lugar e a gente consegue um parceiro que consegue nos ajudar com esse deslocamento, ou até mesmo também parceria com relação a uma capacitação específica que aquele time precisa ter. Então, o que são parcerias ou pessoas que eu consigo me conectar que vão conseguir também agregar valor ou facilitar aquilo que a gente está querendo executar no nosso dia a dia. Por exemplo, EJs que precisam muito de matéria-prima ou que utilizam materiais, por exemplo, para montar protótipos ou para fazer testes em laboratórios, dá para você conseguir até uma redução de custos que a EJ está tendo através de parcerias em que a gente consegue tanto gerar valor para esse parceiro, divulgando, por exemplo, o produto dele, passando o produto dele com uma possível compra para um cliente, e a gente também consegue estar facilitando isso dentro da EJ. Aí a gente passa para relacionamento, então algumas das atividades, como que a gente vai estar se relacionando com esse cliente, se ele vai ser um relacionamento mais direto, se ele vai ser um relacionamento um pouco menos direto. Então, se eu preciso ir fazer uma visita, se eu preciso ir conversar com ele, ir até um lugar, encontrar com ele realmente, então, ou não, eu consigo manter o meu contato com ele mais online. E se eu vou manter online, por onde que eu vou estar mantendo essa comunicação com eles? Que aí depois a gente vai entrar no próximo ponto, que são os canais. Então, relacionamentos e canais, muito ali linkado, mas relacionamento traz mais uma noção de qual que é a melhor forma de eu me relacionar com ele, qual que tem que ser o jeito como eu me relaciono, se eu tenho que mandar muita mensagem, pouca, se eu tenho que falar de um jeito mais pessoal, se eu tenho que falar de um jeito um pouco mais distante dele. Então, o relacionamento entra muito nesses detalhes também de comunicação. E aqui em canais, a gente entra em quais são os principais canais que eu consigo chegar até esse meu cliente, me comunicar com ele. Eu vou utilizar de redes sociais, eu vou utilizar de Facebook, de Instagram, ou então, não, eu vou utilizar de TV e de rádio, porque isso é o que é mais efetivo para mim. Então, eu consegui levantar, já que lá no começo eu consegui entender quem que é a pessoa, o público que eu estou trabalhando, eu consigo pegar com qual que é o lugar que ele mais vê esses conteúdos, ou qual que é o lugar que eu consigo chegar nele de alguma forma. Tem desde EJs que vão trabalhar muito com redes sociais, porque os clientes são empreendedores que estão sempre na internet, por exemplo, até EJs que vão utilizar de rádio
porque o cliente realmente ele ouve rádio quando ele está indo para o trabalho ou quando ele está no trabalho, ainda funciona você conseguir ter, por exemplo, propaganda sendo passada ali. Então, eu acho que é muito de não ter um certo e errado, mas conseguir identificar qual que é o melhor canal para se comunicar com aquele cliente, que realmente vai ser efetivo para você conseguir, principalmente, comunicar essa sua proposta de valor que você definiu lá atrás para ele e fazer com que ele chame a atenção dele de alguma forma para você. E aí depois a gente passa para pontos mais específicos assim, da EJ, de qual que vai ser a estrutura de custos. Então, mais ou menos um levantamento de que se eu for fazer tudo isso, né, que estava no restante de todo o Canvas que já estava sendo levantado, o que eu vou ter de custo variável, custo de operação e custos fixos mensais. Então, quais são custos que realmente todo mês eu vou ter? Então, por exemplo, todo mês eu vou pagar lá a hospedagem do site. É um custo fixo que eu vou ter por mês e toda vez eu vou estar pagando aquilo. Ou então eu vou ter um custo de operação. Para eu conseguir operar, eu vou ter que comprar uma matéria-prima, ou então eu vou ter que pagar o deslocamento até um lugar para poder fazer uma reunião com o cliente. E também custos que vão ser variáveis conforme eu for executando algumas das atividades. Então é interessante levantar isso para ver se vocês vão estar conseguindo suprir também essa demanda de necessidade, né, financeiras que vai ser preciso para conseguir executar o que vocês estão se propondo, e também já tem uma correlação do tipo, nossa, se nossos custos vão ser muito altos, é um projeto que eu vou ter que gerar um valor, eu vou ter que cobrar um pouco mais por ele, porque eu também vou estar tendo esses custos mais altos dentro da EJ também. Então a gente vai ligando muita coisa dentro desse Canvas. E aí a gente passa para a última parte, que é fonte de renda. Então quais são as possibilidades de entrada de capital que eu tenho? Eu vou fazer consultoria, que hoje é o que a gente mais tem. Então eu vou estar fazendo projeto, vendendo, executando esse projeto. Eu vou ter um modelo de assinatura, eu vou vender um produto. Então aqui é onde você consegue ter uma noção de quais são as formas com que eu consigo entregar aquela proposta de valor para o meu cliente. E aí a gente vai vendo quais vão ser essas fontes de renda. Do tipo, eu vou ter uma consultoria menor, específica, que eu realizo mais rápido e que também é uma entrada diferente que eu consigo ter de renda. Ou então não, trabalhar só com consultorias maiores. E aí, quando a gente faz isso, a gente volta porque a gente também pode alterar outras partes desse Canvas. Então eu acho que um ponto muito importante dele é que ele não é fixo, né? Então você passou por aquele quadradinho, não significa que você nunca mais volta para ele. Você passou por aquele quadradinho, você fez um aqui que você percebe que altera o anterior, você volta e também altera o anterior e entende como que essas duas coisas elas se relacionam. Então, se eu mudar a minha fonte de receita, talvez eu esteja mudando meus custos, ou então talvez eu esteja mudando a minha forma de comunicação. Então, esses pontos, eles também vão se conversando para que você consiga ter uma visão do todo e chegar naquilo que mais faz sentido, ou então, naquele momento, é a melhor estrutura de modelo de negócios que vocês conseguem ver que vocês vão estar conseguindo atingir o público, gerar valor e também ser sustentável financeiramente com tudo aquilo que vocês estão querendo rodar. Então, eu acho que uma das coisas mais interessantes do Canvas é que ele consegue dar essa noção mais sistêmica do todo. E aí a gente separou algumas perguntas também. Então, se hoje a minha J sabe qual é o problema que a gente resolve, então vocês têm muito, muito claro qual o problema que vocês estão querendo resolver, qual é a proposta de valor para aquele cliente, então qual que está sendo a minha proposta de valor para uma pessoa fechar um projeto comigo. Então, por exemplo, por que você fecharia um projeto com a sua EJ, talvez seja até um questionamento interessante de se fazer. Como funciona o modelo de negócios? Então, se você tivesse que explicar para alguém como funciona esse modelo de negócios, como que você explicaria isso hoje? E quais são os pontos fortes? Então, nosso maior diferencial é aqui, aqui, aqui. Esses são pontos fortes que a gente tem no modelo de negócios. Então, por exemplo, a gente consegue ter uma estrutura de custo muito baixa e consegue gerar muito valor nos nossos projetos. E quais são os pontos mais fracos? Então, que mais precisam de atenção. Então, hoje os nossos canais, eles não são tão claros, ou eles não estão tão bem estruturados, ou então a gente não consegue ter um relacionamento efetivo com esse cliente, ou a gente não sabe ao certo qual que é o segmento de cliente que a gente está atuando. Então, ele consegue trazer esses pontos, e aí é legal vocês pegarem esse Canvas, a gente vai disponibilizar materiais, então vai dando para poder acompanhar e fazer mesmo, colocar em prática esse Canvas, para vocês terem essa noção mais clara do modelo de negócios, e vendo como que uma coisa se conecta com a outra e quais são os pontos que precisam ser melhorados. E aí, com isso, a gente vai
testar, então testem, apliquem, vejam o que vocês têm de dúvidas também em cima do modelo de negócios. E aí, por que a gente está começando com ele, né? O modelo de negócios, ele é o que traz essa visão maior do todo, que consegue trazer diagnóstico, consegue trazer uma visão mais sistêmica e consegue trazer pontos que precisam de atenção, precisam ser estudados e aprendidos daqui para frente. Então, vai ter material, compartilhem com a EJ também, então coloquem ali para elas, né? Coloque para todo mundo, dá uma olhada nesse vídeo, tentar montar, prepara um momento ou em diretoria, ou em equipe, ou com a EJ toda, para vocês irem discutindo, para que todo mundo tenha uma mínima noção de como que a EJ funciona, de quais são as relações que elas têm, que no próximo episódio e nos próximos conteúdos a gente vai estar falando mais especificamente sobre alguns temas dentro do modelo de negócios. E aí não percam o próximo, a gente já vai deixar aqui gravadinho ou em algum lugar nessa tela, ou então numa playlist aqui do lado, que vai ser sobre funil de vendas. Então a gente vai entrar mais específico em funil e depois em outros conteúdos. Então é isso, pessoal. Vamos executando, vamos crescendo a partir disso e até o próximo conteúdo.